voltei. Não viu? Agora sim. Foi, gente? Estão me ouvindo aí agora? Tô ouvindo aqui. Perfeito. Voltei. Travou tudo aqui, agora voltou. Deixa aberto, qualquer coisa eu te chamo. Aonde foi que eu parei, gente? Vocês pararam de me ouvir. Cunhadismo. Onde? Cunhadismo. Cunhadismo. Então, justamente, o Torquato, questão do cunhadismo, existia em várias sociedades, com nomes diferentes. O helenismo é isso, não foi? O Alexandre da Macedônia, Alexandre Grande, saiu enfiando a porrada em todo mundo, derrotou os persas, teve aquela coisa toda, né? E quando chegava lá, ele falava, ó, vamos casar aqui um grego, nem era grego, né, aquilo lá, né? Mas enfim, vamos casar aqui um grego com um hindu, com um persa, né? Existiu lá também uma estratégia. Na África existiu uma prática parecida, né? O casamento intercultural, interracial, sempre existiu na história da humanidade, em vários lugares, com uma forma de... Então, a questão da mestiçagem, ela também tem a ver com isso, em algum momento da história. Isso quer dizer que é mais importante, menos importante do que a violência sexual que aconteceu com as mulheres negras e indígenas? Não. Mas somente a violência sexual também não explica a mestiçagem. Porque a violência sexual, Roberto, vamos ver o que você vai pensar no que eu estou falando. Violência sexual aconteceu também no Peru, no México, na colonização inglesa, na colonização haitiana, né? E não deu a mesma coisa que deu aqui. Então, é preciso olhar para essas outras questões também, né? Nenhum lugar no mundo não, mas na América, você tem metade do país pessoas que se autodeclaram pardas. Que, na verdade, são descendentes de negros e índios, né? Uns são só de negro, outros são só de índios, e a maioria dos dois. Inclusive com a fisionomia, né? As pessoas falam assim, pô, brasileiro parece um monte de coisa. Tem uma amiga minha que parece indiana, tem uma amiga minha que parece não sei o quê, tem uma amiga que não parece não sei o que lá. Mas não, cara, todo mundo parece brasileiro. São negros brasileiros de diversas tonalidades. Então, falo isso e fui falando do Luiz Gama para começar o debate, depois eu quero abrir para a gente discutir, porque eu estou querendo avançar na questão do Darcy. E hoje, e na história do negro, no sentido brasileiro, o que o negro contribuiu? A nossa cultura é uma cultura negra e indígena, né? Os indígenas inventaram isso aqui, ensinaram os portugueses e os africanos a viver aqui onde nós estamos. Falaram, ó, essa hora tem mais mosquito, essa hora tem menos mosquito, essa porra desse rio aí enche, essa pedra desliza. Os índios fizeram isso, tá? Falaram para os portugueses e falaram para os negros africanos também. Os portugueses, eles depois viram que não era bem aquilo, que ia dar merda. E aí deu o que deu. E para os africanos, falaram, ó, vem para cá, ó, aqui você pode. Ó, você pode fazer uma coisa parecida lá com Angola Janga, no quilombo aqui de Palmares, ó. Se subir ali, tem uma serra, dá uma fortaleza, pá. E o que os negros contribuíram? Os negros trouxeram uma marca importantíssima, né, que é a respiração. Né? E a ideologia, a ideia da valorização do corpo. Né? A respiração, porque é a respiração que marca. Né? As culturas que prevaleceram no Brasil africanas são as culturas do tambor, né? De vários tipos de tambor. Né? As culturas que prevaleceram. Né? E o tambor, por quê? Porque o tambor ele é o ritmo do corpo, da respiração, do coração, fora do nosso corpo. Né? Essa cultura que prevaleceu como cultura negra no Brasil, né, ela tem muitos méritos, porque ela era para ser extinguida. Né? Você pegar em alguns países, a cultura do tambor não prevaleceu. Por isso que tem que estudar a história do Brasil a fundo. Por que a cultura do tambor não prevaleceu nos Estados Unidos? Aqui prevaleceu. Né? Temos vários motivos para isso. Eu selecionei alguns trechos do Darcy para a gente fazer um debate e depois fechar com a parte da mensagem. Né? E são trechos que nos levam a entender
os mecanismos do racismo brasileiro. Recentemente, acho que anteontem, saiu aí uns estudos sobre quem são as pessoas mortas em ações policiais no Brasil. Vocês viram isso, né? Uma coisa incrível. Na Bahia, em Recife, terra de Palmares, hein? Chegar lá em Recife, né? Recife, Sergipe, né? 100% dos mortos pela polícia são negros. Bahia, 100%. Rio de Janeiro, 90%. É incrível, né? 100%. Tipo assim, não matou nenhum branquinho por engano, né? Tipo assim, tem um louro de olho azul que passou ali e tomou um tiro. Nem isso tem. Assim, rir para não chorar. No Brasil, no Rio, 10%. Só que o Rio tem uma vantagem sobre Bahia e Recife. Em quantidade total, matou bem mais preto. Né? Tem 10% de brancos, que se você for lá ver mesmo, não sei se são brancos, tá? Porque, né? Vai ver um cara assim, tipo Roberto, eu vou falar que é branco. Né? É branco. Não é branco, não, irmão. Rever isso aí. Mas 90% no Rio de Janeiro. Só que o Rio, como ele tem 10% de branco, tudo bem. Mas o número de negros mortos no Rio é maior do que Recife e Bahia. Por que isso? Então, um trechozinho aqui do Darcy. Né? Ele diz assim: apresado aos 15 anos em sua terra, como se fosse caça apanhada numa armadilha, ele era arrastado pelo pombeiro até a praia, de onde partiam comboios, pescoço atado, gargalheira, a pescoço com outros negros. Metido no navio, era deitado em meio a 100 outros, na fedentina hedionda. Escapado vivo à travessia, caía no outro mercado. Avaliado pelos dentes, pela grossura do tornozelo, punho, era arrematado. Para viver o destino que havia sido prescrito à civilização, trabalhar 18 horas por dia, todos os dias do ano. Maltrapilho, sujo, feio, fedido, perebento e enfermo. Semanalmente, vinha um castigo preventivo. Tá? Castigo, veja bem o que ele vai dizer. Castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado a ferro à brasa, tendo até um tendão cortado. Podia ser queimado vivo, em dias de agonia, boca na fornalha, né? Tudo de uma só vez. Ou jogado nela para arder como um graveto oleoso. Sobre as mulheres, o Darcy vai destacar. A negra massa, depois de servir os senhores, provocando às vezes ciúmes, em que as senhoras lhe mandavam arrancar todos os dentes, caiu na vida do trabalho braçal dos engenhos e das minas em igualdade com os homens. Só a esta negra, largada e envelhecida, o negro tinha acesso para produzir crioulos. Crioulos era o nome do negro nascido no Brasil. Né? Introduzido como escravo, ele foi, desde o primeiro momento, chamado à execução das tarefas mais árduas, como uma besta de carga, né? Produzir o máximo de lucro, e por aí vai. Isso na escravidão. O resultado disso é o racismo mais violento que existe no mundo, que é o racismo brasileiro. É uma mistura de um racismo que o Darcy vai chamar de racismo de assimilação, a partir da perspectiva de uma leitura do Horaci Nogueira, né, que vai estabelecer preconceito racial de marca e de origem. Vocês falaram sobre isso, pessoal? Falou, Roberto? Não, falei muito rapidamente. Você pode Vou fechar aqui que eu já estou rapidão. Preconceito racial de marca para o Darcy Ribeiro, e o que é por Horaci Nogueira, é o preconceito racial brasileiro, do racismo, que se orienta pela cor da pele. Tá? Isso é o preconceito racial de marca. Preconceito racial de origem, pega como exemplo os Estados Unidos, é a sua origem, a sua mãe e o seu pai. Tá? O que isso quer dizer? E aí, isso eu estou pesquisando sobre isso e eu estou avançando nessa batalha. O Roberto vai ter esse ensaio agora. A gente troca muito sobre isso.
O Brasil, ele não é somente racismo de segregação e também não é somente racismo de assimilação. O Darcy lá atrás, observando o Horácio Nogueira, ele vai dizer que no Brasil é uma coisa, nos Estados Unidos é outra. E eu estou produzindo a tese de doutorado para ter o meu diplominha lá, para poder falar e provar minhas coisas. O que eu analisei dessa história toda? Aí, porra, lógico, você vai tendo outras. Bell Hooks, faleceu ontem, né? Você vai ter Beatriz do Nascimento, vai ter Lélia Gonzalez, você vai ter Tula Pires, você vai ter uma mulherada foda que está escrevendo aí. Você vai ter autores mais recentes, tá? E o que eu vou dizer, e essa é uma perspectiva minha, Gabriel, mas eu sou intelectual orgânico, de massa, das Brigadas Populares. Eu não estou nessa organização há 10 anos de brincadeira. E a formulação do meu pensamento intelectual, acadêmico, ele passa pela minha militância. Então, eu vou dizer a você, Roberto, preconceito racial de marca e de origem coexistem no Brasil. O Darcy achava que não. Há 40 anos, 30 anos. E racismo de apartheid, de assimilação, também coexiste. Então, o preconceito racial de marca é esse da cor da pele, que é o primeiro que está claro no Brasil, né? Preto é a pele. Eu olho para aquele cara e falo, isso aqui é preto, isso aqui é branco. Ah, mas tem dúvida, porque tem a mestiçagem, tem não sei o quê. Tem dúvida. A polícia militar sabe quem é branco e quem é preto. Você vê aí pelo índice de morte. Faz ação policial e mata o que eles têm que matar. O racismo violentíssimo que tem no Brasil. Por quê? Você arrancava o dente da mulher negra, você cortava o tendão do cara. Nos Estados Unidos também acontecia isso. Você mutilava a pessoa. Quem morria na viagem era jogado no mar, era descartado. Então, hoje, você tem essa mentalidade da elite brasileira. A polícia, ela pode fazer o que ela faz com as pessoas porque elas são negras. E a maioria da sociedade apoia isso. Porque são pessoas negras e por conta dessa história. E aí o preconceito de origem. Preconceito de origem. Nos Estados Unidos, ele é marcante em relação ao racial. Por quê? Seu pai é negro, sua mãe é negra, você é negro. Chegou-se a ter casos nos Estados Unidos, que é o One Drop Rule. Olha meu inglês, Roberto. One Drop Blood. One Drop Blood. Estou falando certo, Edmund? One Drop Rule. Eu falei sobre isso no último encontro. One Drop Blood. A lei de uma gota de sangue. Uma gota de sangue negro. Você pegar um cara lá, o Tafarel, Xuxa, dá uma referência aí, louro de olho azul. Yasmin, lourinha lá. Yasmin nem é loura, nem é branca, né? Em qualquer lugar no mundo ela não vai ser branca, mas aqui ela é. Pegar uma pessoa branca mesmo, e tiver o pai negro, Estados Unidos é negro. One drop blood, uma gota de sangue. Tanto que eles têm essa porra, né? Fala assim, eu sou um 8º negro. Eles fazem a conta, né? Meu tio, quarto, caralho. Assim, no Brasil, existem as duas coisas. Darcy achava que existia, mas existem as duas coisas. Seu pai é negro, sua mãe é negra, você também é negro. Mesmo tendo a pele um pouco mais clara. Se você aqui tiver uma mãe negra, uma mãe branca, um pai negão, e você nascer totalmente a sua mãe bem branco, você pode até quase escapar, mas não é certo. E você pode escapar do racismo do toque, do racismo da ponta. E o racismo brasileiro, o racismo no mundo, não é só você chamar o outro de macaco. Né? O racismo é onde você nasceu, qual a vacina que você teve acesso, qual o médico que você frequentou, qual doença que você tem. Tudo isso é racismo. Né? Eu discutia isso com o Roberto. Roberto, tu não é branco, irmão. Eu tenho uma pele bem mais clara. Tem cabelo crespo, tua mãe é negra. Mora na Zona Norte. Foi cotista, tu é pobre, tá fudido, tá com diploma de doutorado aí, sabe pra caralho, e tá na luta. Por quê? Porque você é negro. Ah, mas eu tenho uma pele bem mais clara. Claro que tem. Mas a sociedade sabe que você é negro. Você pode ser vítima de uma chacina a qualquer momento. Você nunca entrou num hospital particular. Você não tem
a mesma tipo de vacina que o pessoal da Barra tem, certo? Ou a sua doença que você tem, os problemas que você tem, são problemas ligados diretamente à cor da sua pele. Ponto. Ponto. Racismo é isso. É o racismo que hoje o pessoal gosta de falar, racismo estrutural. Né? Até pegaram o coitado do Silvio, ficou uma coisa abstrata. Não é abstrato. Quanto você ganha? Tem carro? Você anda de ônibus? Tudo isso aí está no racismo. Então, o racismo de marca e de origem que coexistem. Obviamente que o racismo de marca no Brasil ele vai ser muito mais expressivo. Mas o racismo de origem também existe. Você vai numa favela, o Mano Brown estava nessa reflexão. Ó, meu irmão, uma favela aqui é roleta russa. A maioria do filho das pessoas vai nascer preto. Mas pode nascer um branco. Nasce um branco também ali na favela. Quer dizer, branco para nós, no olhar nosso aqui. Mas ele corta o cabelinho com disfarce aqui, não sei o que, o cara já olha assim, fala, não sei se é só preconceito de marca, não. A Sueli Carneiro, ela falou o seguinte, para Djamila Ribeiro, com as companheiras dessa que tem trabalhos fantásticos, mas tem os seus equívocos, normalmente, como eu tenho os meus. A Sueli Carneiro falou, olha, o que é que nós vamos fazer com os corpos dos garotos da quebrada de São Paulo, predominantemente pardos? Sueli Carneiro deu esse esporro pedagógico. Estava Flávia Oliveira, na Globo, né? Que é até a irmã do Paulinho, né? Arrumar a galera, ela falou, o que nós vamos fazer? Essa ideia do colorismo é uma ideia que me parece problemática dentro do feminismo negro. Essa crítica lá no seio da parada. Se é isso, nós vamos opor mais claros a mais escuros. A minha geração é uma geração que criou o maior capital político que a nossa raça tem até hoje, que é a soma de pretos e pardos no Brasil dão à comunidade negra. Porque dentro desses pretos e pardos, para os brancos, é que está o buraco. É aqui que está o buraco. Aqui entre pretos e pardos, você não consegue ver as diferenças. Óbvio que você vê diferença na pele, na tonalidade e nas existências. Mas a sociedade brasileira enxerga um vulto preto. Mais escuro, mais marrom, mais bege. Agora tem os caras falando que é bege. Né? Enxerga ali. E esse pessoal que está morrendo. É a Sueli Carneiro dar esse esporro lá. E aí nós vamos chegar no ponto principal. Eu vou fechar, Roberto. Nem foquei muita coisa no Darcy, depois eu vou falar algumas coisas quando entrar no debate. E aí nós vamos chegar no principal na minha leitura, que nós estamos discutindo no Quilombo lá Brigadista, tem que ser uma leitura da nossa organização. O racismo, o que é o racismo de assimilação? O que eles fizeram? Quando acabou a escravidão, eles fizeram uma imigração, cotas para brancos. Gosta desse termo, Roberto? Cotas para brancos. O que eles fizeram? Subsidiaram a imigração europeia. Bom, nós temos que trazer, inclusive está escrito isso. Minha tese vai mostrar essa parada aí. Nós temos que trazer, o Darcy fala disso também, né, em outros capítulos, 5 milhões de europeus. Porque na época eles achavam que tinham sobrevivido 5 milhões de negros aqui. E aí o que vai acontecer? Nós vamos matar os pretos, que tiver que matar. Os que sobrarem, nós vamos assimilá-los. Vamos mixar, né? E eles vão embranquecer, como foi feito na Argentina, alguns outros países tentaram fazer isso. E aí, pronto. Daqui a 20, 30 anos, na República, não teremos mais pretos. Acabou. Essa era a ideia do racismo de assimilação. E quando a gente fala assimilar, não é só botar uma mulher branca para transar com um homem preto e vice-versa. E aí o cara nasce com a pele mais clara e vai ser branco. Não é só isso. Você também vai tirar daquele cara a cultura negra. Esse projeto de assimilação, ele vem criminalização da capoeira, eu tenho um livro sobre isso. Criminalização do batuque, prisão do samba, do candomblé, caralho.
Vamos assimilar os caras não só na cor da pele, mas também na cultura deles. E essa foi a principal arma do racismo brasileiro. Genocídio, mata quem tem que matar, e assimilar quem sobrevive. Por isso que isso é uma tese minha, gente. Se alguém lançar essa porra amanhã, eu vou saber que foi aqui que vazou. Hein? Mas, assim, por isso, o William Darcy, pegando Horácio Nogueira, pegando essa galera toda, o racismo do apartheid, ele vai se mixar com o racismo da assimilação, que é o que acontece hoje. Eu pego uma pessoa com a pele mais clara, falo assim, esse cara não é negro. É negro, branco. Mas se ele estiver na rua ali, ele é alvo também da bala. Ou ele vai morar num bairro onde ele... Né? Eu moro na Zona Norte. O Roberto mora na Zona Norte. O que você tem ali de equipamento? O que você tem de vacina, de médico, de UPA? Tudo isso está no racismo no aspecto geral. Esse cara vai morrer, pô. Se ele tiver uma diarreia, se tiver uma febre assim, se tiver assim, não vai ter médico. Vamos tentar fazer tudo para ele morrer. Né? E vamos colocar eles em determinada área da cidade. As favelas mais antigas do Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil, comunidade mais antiga, a maioria negra, escura. Comunidade mais nova, você já vê o pardo. E o Mano Brown refletia, falava, pô, o filho não pode nascer branco. Só que a quebrada é isso. Você tem uma nossa amiga nossa lá da Ocupação Povo Sem Medo, né, o Roberto, a dona Ana. Preta. Aí ela bota lá no Facebook dela, Ana Branquinha. Só tem filha preta. Mas ela tem a pele um pouco mais clara. Aí ela tem uma filha branca. Pele mais clara. Aí falou, porra, mas... Aí as meninas brincam, as filhas dela, tem 12, 10 filhas. Aí as meninas brincam, tá vendo aqui? Nasceu uma branquinha, que é outro pai. A menina branca mesmo, mas essa branca, cabelo liso. Porque elas são também meio índia, né? Ainda tem... Oi? Porra, tá travando? A neta dela, que é índia, assim, tem uma neta, né? Morena, cabelo liso, preto, total. Esqueci o nome dela agora. Que é filha daquela acha que é branca. Aí tá, a menina índia, pum, nasceu lá. Agora teve outro filho. Nasceu um moleque negro, azul. Então nós estamos... Tudo isso é a comunidade negra brasileira. Meio índio, meio preto, meio pardo, nordestino. Outro amigo falou para mim, eu sou afro-nordestino. Falei, bom pra caralho, gostei. Afro-nordestino. Tudo é isso. Né? Porque é o cara meio índio cariri, né? Meio coisa, né? Aquele samba da Mangueira falou, a sua cara é de cariri, né? Não veio do céu nem nas mãos de Isabel, a liberdade é um dragão no mar. Falando sobre os negros que tem em várias partes do Nordeste, Torquato aí, com a cara redonda, preto com cara de índio. Né? Aqui a gente tinha o Birani, do Fundo de Quintal, vice. Porra, maluco negãozão, não sei o que. Qual é o nome dele? O Birani. Aí você vai falar com o Birani, a minha mãe era índia. Maluco negãozão, o nome do cara, o Birani, que a mãe dele era índia. Então, esse é o povo negro no Brasil, que contribuiu em várias coisas. Várias. Aí depois a gente entra na parte cultural. Não só no samba, não só, mas numa forma de viver, numa forma de organização. Você pega e numa forma de resistência, que sempre foi julgada. O cara falou, mas o negro no Brasil, ele não resistiu como tinha que fazer. Ele não... Como não, irmão? Como não? Você está maluco? Você acha que tem uma escola de samba hoje, que é o principal elemento da cultura nacional? É esse samba aí, Luiz. Eu, inclusive, falei com o autor do samba, né, amigo meu, aqui eu falei, porra, essa sacação do caralho, cara de cariri, né? Que era os índios cariri. Tem aquela cara redonda. Se você pegar, Roberto, a Turíbio que tinha essa porra, me falou isso, eu nunca li, mas eu gravei. A professora de América, ela falou, braquicéfalos, os índios cariri, que eles têm um formato craniano médio, que é achatado aqui e que é assim. É um tipo de crânio. E os holandeses tinham também, que foram para lá em Recife. Né? É antropologia física. Ceará, Pernambuco, isso aí, então. Antropologia física. Aí ela falou, cara, braquicéfalo, tem o mesocéfalo, tem o não sei o quê, e tem o braquicéfalo. É um tipo de formato craniano.
daquela região ali. Aí o samba fez o quê? Sua cara é de Cariri. Porra, dá para dar uma aula de antropologia física. Mas tudo bem. O que eu quero dizer com isso é que preconceito racial de marca de origem, né? E o racismo de assimilação com o racismo de apartheid. Qual foi o problema e qual foi a sacação do Abdias, do Carlos Razenbaum e da Lélia Gonzalez, lá atrás? Esses caras são ideólogos desse que está aí hoje. Para fechar, Roberto, tudo na hora mesmo. Essa história de cabeça chata, né? Braquicéfalo, tem uma explicação. Outro dia eu estava na minha aula lá, os moleques falaram, ele é Paraíba. Tem um moleque lá que é cearense. Falei, Paraíba não, braquicéfalo. Os moleques. Começou uma discussão, um debate. Que porra é essa? A aula tem que ser assim. Aí movimentou, acabou que a aula virou outra coisa. Nem fechei o conteúdo, vou ser demitido, mas tudo bem. A gente faz o que a gente acha que tem que fazer. Mas é isso, chama teu pai, Torquato, de braquicéfalo. Entendeu? Enfim, é isso mesmo. Muito bom. Aí, até me perdi aqui no braquicéfalo. O racismo de apartheid com o racismo de assimilação. Qual foi quem entendeu essa porra? Aí a Lélia Gonzalez falou preto gays, né? O Darcy, né? Fala um pouco, a Lélia Gonzalez já preto gays, português banto, o negócio da boca mole, né? Problema, né? Por que eu falo problema? Por que a Lélia Gonzalez já avançou? Aí ela já foi na categoria político-cultural da americanidade, né? Avançou também. O que essa galera, o Darcy, fala, Hollenberg? O que essa galera, Darcy... Hollenberg é braquicéfalo. Parece aí, Hollenberg. Candango, sol de Brasília. Olha lá, ó. Não, né, não. Olha aí. Aqui ele cresce para cima. Quase. Mas tô brincando, irmão. Mas, assim, o que o racismo de... O Hollenberg é mesocéfalo. O que o racismo de assimilação com o racismo de apartheid vai fazer? Ele vai dizer, mata os pretos, quem vai matar, quem pode matar. Quem não matar, a gente assimila. Só que é uma assimilação complicada. O cara que é filho e neto, ele precisa de alguma coisa para se diferenciar. E a rapaziada não ficou branca. Não tinha nome. Então, você não assimilou totalmente esse pessoal. O que aconteceu hoje? Metade do país, 45%, vai chegar a 50%, vai passar de 50%. Não são nem negros, são apenas pardos. Os negros eram 7%, agora preto, né? Agora acho que são 9%, porque ninguém quer falar que é preto, né? Ainda tem essa pecha do preto, né? E aí não se assimilou. O Darcy, o Abdias, a Lélia Gonzalez e o Carlos Razenbaum perceberam algumas coisas. Eles estavam mais na intelectualidade. Tinha o K.O. também, tinha uma outra galera. Mas, enfim, eles perceberam, escreveram o seguinte, porra, na verdade, o Brasil não clareou. Ao contrário, escureceu. Né? Escureceu. Esses 45% de pardos que existem no Brasil, eles se fodem igual. E eles não se reconhecem como brancos. Aí é que está a pegada da vitória e que a gente tem que pensar nas brigadas populares. Vai fazer movimento negro sem 45% da sociedade brasileira que acha que é pardo? Vai fazer movimento de massa sem essa gente? Sem convencer essa gente que essas... Sem falar, mano, mas eles já sabem, porque eles sabem que não são brancos. Você é descendente de índio e de negro. Vê isso daí. E outra coisa, se estiver na rua, tu pode ser alvo de chacina. Você, quais vacinas que você tem? Qual médico que você tem? Aonde você estudou? Quando o cara responder tudo isso, vai falar preto, negro, negão, foda-se. Mulato. Eu me apresento como mulato hoje. Né? Porque o Marighella falava que era um mulato baiano, eu falo que eu sou um mulato carioca. Eu almejo um dia ser uma pessoa importante igual o Marighella. Então, o mulato. Mas o mulato lá atrás era mula, etc. Irmão, nós não precisamos ficar discutindo a semântica da palavra o resto da vida.
O que importa é que as pessoas entendem, é linguística. Que aí está lá no português da Lélia Gonzalez. É como a pessoa fala. Fala como a pessoa fala e como a pessoa entende. Ponto. Então, para fechar, a gente está fazendo essa leitura aí da questão racial no Brasil. Vamos abrir para o debate, fazer um som aqui rápido. Só porque eu enverguei o berimbau, eu gosto sempre de mandar um axé para a galera e tal. Vai ficar no YouTube. O pessoal vê que eu toco berimbau, tiro uma ondinha, né? Fazer um som aqui rápido, pode ser, gente? Depois o Roberto organiza aí o debate. Essa música é do mestre Tony Vargas, Grupo Senzala. Ladainha reza para pedir proteção. Meu gunga toca pra falar de tradição. Fala de um povo guerreiro, luta de libertação. Vou pelo mundo e essa vida não me cansa, porque eu sei esperar. Quem espera sempre alcança. Gosto muito do meu Deus. Ele é bom, bonito e dança, camarada. E viva meu Deus. Essa é uma música do mestre Tony que fala um pouco sobre luta de libertação, né? E no final ele faz essa brincadeira importante, que é um legado da nossa cultura, né? Que ele fala, gosto muito do meu Deus. Ele é bom, bonito e dança. Nós conseguimos preservar isso na cultura nacional. O nosso Deus, ele não é um Deus que chora, que sofre. Ele é um Deus que dança. Né? Ele é bom, ele é bonito e ele dança. Axé, rapaziada. Vamos que vamos. Obrigado, Gabriel. Enfim, já abri aí para os outros camaradas aí que quiserem fazer a intervenção, uma dúvida, ou simplesmente quiserem falar, né? Lembrar até que, já que você falou aí do Deus que dança, né? Que tem uma passagem famosa, né? Que é do Darcy, que ele vai falar sobre o culto a Iemanjá, né? Que, segundo ele, é a única deusa desde a Roma Antiga que faz amor, né? Também foi uma criação... Ele não usou esse termo erudito bonito, não, Roberto. Brasileira. Oi? Entendi. Ele não usou esse termo erudito bonito, não. Sim, Enfim, todo mundo entendeu. Mas uma marca, né, da brasilidade, essa coisa de que, né, o sagrado, né, e o profano não são coisas antagônicas, na verdade, né? Se envolvem. Então, é como se esse sagrado fosse muito mais terreno, muito mais presente no cotidiano do que aquela coisa, né, católica, daquele Deus, né, do Antigo Testamento, né, que era um Deus vingativo, etc., coisa distante, né, algo que só é tão distante que só é alcançável na morte, né? Enfim. E aí, abrir para os camaradas aí para participarem, né, eu acho que o Gabriel levantou alguns pontos interessantes, né, um termo que eu acho muito bom, né, cotas para brancos, fez exatamente isso. O Brasil sempre teve cota para brancos, né? O processo de imigração é um processo de cota de trabalho, né, de inserção social, né? Porque o imigrante vinha para cá, trabalhava, tinha contrato, tinha salário, tinha até, né, não se chamava assim na época, né, óbvio, mas mal comparando a gente pode dizer que tinha até a legislação trabalhista dele, né? Que ele não vinha para o mesmo sistema de trabalho que existiu durante 300 anos, né? Anteriores à chegada dele no Brasil, né? E não é à toa que muitos desses imigrantes depois conseguiram realmente ter uma vida digna, né? Viraram pequenos agricultores ou foram para as cidades e se tornaram o proletariado, né? O início dessa classe operária brasileira, no qual inclusive eles também tinham mais aptidão, né? Porque segundo o discurso, né, da eugenia, do branqueamento, o trabalhador brasileiro não servia para a indústria, né? Porque só o europeu que servia.
o trabalhador brasileiro não tinha competência, nem sequer para ser proletário, né? É assim que nasceu o capitalismo brasileiro. Né? Então, os primeiros operários, né, no sentido fabril, industrial, também são brancos. Né? Não é à toa, inclusive, que vão trazer, são eles que vão trazer algumas influências do anarquismo e também do marxismo, né, no, digamos assim, movimento operário embrionário, etc. e tal. Os negros só começam a entrar na indústria mesmo a partir depois do Vargas, né? A partir da Revolução de 1930. Então, sempre teve cota para branco, né? Então, a Universidade Brasileira ela sempre funcionou com 100% de cota para branco. Né? Apesar de elas serem públicas, apesar de elas serem sustentadas com erário público, ou seja, com a contribuição, né, de toda a população, mas ela sempre foi construída por uma determinada classe social que tem uma determinada cor, né? Ou, em alguns casos, finge que tem uma determinada cor. E isso a gente tem começado a reverter isso a partir deste século, do século XXI, quando a gente começa a implementação, né, do sistema de cotas para colocar a maioria do povo brasileiro dentro da universidade. Né? Curioso isso, né? Como a gente tem que reservar vagas para colocar a maioria do povo dentro da universidade. Já é um dado que a gente discutiu as divisões de classe e de raça na sociedade brasileira. Né? E o Gabriel, ele traz aí para a gente um spoiler, né? Um adiantamento aí da tese de doutorado dele, né? Ele definirá uma série de posições aí, algumas delas, inclusive, inovadoras, como tem que ser, tem a tese de doutorado para isso. E um pouco desse ponto, né, que ele discutiu aqui com a gente, do racismo de assimilação ou racismo de apartheid, né, que é uma forma como o Darcy explica duas formas diferentes de segregação racial que existe. Né? E o Gabriel trazendo essa contribuição dele de que o racismo brasileiro ele é um racismo de assimilação, porém não significa que ele não tenha formas de segregação, inclusive, né, inclusive na questão de lei. Né? E é justamente o processo de abolição ao final do século XIX, né, que, na verdade, é um processo de abolição que é completamente controlado pela classe dominante. Né? Você termina o primeiro tráfico, com isso você corta, né, a origem de mão de obra barata da escravidão, que era o tráfico negreiro. Né? Isso, a longo prazo, né, a média duração, ela vai levar ao encarecimento da mão de obra escrava e, portanto, você cria as condições econômicas para fazer com que o trabalho assalariado fosse mais vantajoso do que, né, o escravo. Isso é a história do trabalho no Brasil durante a segunda metade do século XIX. Né? E isso vai impulsionar o processo de imigração, né, a vinda do excesso de forças de trabalho dos países europeus para a América, inclusive o Brasil. Né? E esses países europeus imperialistas que estavam, naquele momento, literalmente exportando gente, né? Se livrando de gente que tinha excesso e que já começava a ser politicamente um problema, que também é na segunda metade do século XIX, que a gente vai ter na Europa, o avanço das mobilizações dos trabalhadores, né, o marxismo, o anarquismo e outras formas, né, quando a classe trabalhadora consegue criar todo um campo teórico e uma forma organizativa de luta dentro daquele capitalismo industrial. Então, tornou um problema real, né, político. Na Europa, naquele momento, a necessidade de exportar gente. A gente veio para a América, né, e o Brasil foi um dos lugares que recebeu esses imigrantes. E a gente sabe que teve toda uma legislação anterior da abolição, né, lei do ventre livre, lei do sexagenário, etc., que meio que foi, né, digamos, desmontando a escravidão aos poucos até chegar na Lei Áurea, quando a Lei Áurea é assinada, em 1888, já a gente só tinha 10% dos negros escravizados no Brasil. Né? Está valendo, inclusive, esses dias a Beta de Nascimento, e os autores que abordam exatamente isso. Né? 90% dos negros já eram libertos, porque já estava acontecendo um processo de transição para uma outra forma de trabalho. Né? Mas, obviamente, esses negros libertos não foram inseridos nessa, né, digamos, para usar o termo do Florestan, né, no Fernandes, a sociedade competitiva, né, da competição do mercado de trabalho, que seria, digamos, uma forma de trabalho essencialmente capitalista, relações de trabalho essencialmente capitalistas, né? Competição, mercado de trabalho, assalariamento, por aí vai. Não foram inseridos, né? Se preferiu trazer pessoas de fora, né, do país para, digamos, exercer esse papel e
se preterir a mão de obra que existia aqui. Por quê? Porque essa mão de obra era negra, né? Era mulata, era de cor, etc. Todo um processo de embranquecimento do país, como o Gabriel coloca, né, muito bem também, não é só essa questão, digamos, genética, né? A ideia de que vamos trazer mais brancos e isso vai embranquecer o país, mas é a questão também de você destruir, né, os elementos culturais afro e indígenas que fazem parte da cultura brasileira. Né? Então, aí vem toda uma legislação segregatória, né, que o Gabriel citou. Então, você tem a proibição da capoeira, do batuque, né? Tudo que era de origem negra e indígena é, de alguma forma, proibido, é, de alguma forma, marginalizado, né? E vai sobreviver em determinados espaços justamente onde o poder público não se faz presente. Né? A valorização da cultura negra ela também só vai começar a ter, né, digamos assim, né, uma nova fase de valorização só depois também de 1930, né, e mesmo assim com todas as resistências, todos os entraves, toda a segregação, todo o preconceito. Então, eu acho que o Gabriel traz essa contribuição fundamental, né, de compreender que o racismo aqui é um racismo de assimilação, né, e ele opera de forma diferente, por exemplo, se a gente comparar com a sociedade norte-americana, mas isso não significa ausência de instrumentos segregatórios, inclusive de legislação segregatória. Né? E isso foi utilizado, ainda é utilizado de alguma forma, ao longo da história do país. Né? Nos termos da lei hoje, menos, porque também a gente, né, contra-atacou e fomos para cima disso, mas isso já foi muito evidente. Se você pegar o Código Penal brasileiro de 1891, que é o primeiro Código Penal do período republicano, você vê toda uma legislação montada, né, para segregar, né, a cultura, enfim, o modo de viver de origem negra que é presente na cultura popular brasileira. Mas é isso. Vamos abrir aqui para a gente ouvir os outros camaradas aqui. Hoje a gente tem aqui o Luiz, a Yasmin, o Torquato, Hollenberg está aí, Milena também. Abrir aí para os camaradas se manifestarem. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quem vai falar aí? Um de cada vez, gente. Sem briga, por favor. Ei, desculpa, eu tô meio doente para fazer uns comentários aqui. Eu achei interessante esse capítulo, porque ele não é o clichê, ele continua atual, não é isso não, é porque tem muitos debates que estão muito fortes, né, atualmente estão nele. Né? Eu achei interessante aqui uma questão que era do... Até me perdi, mas em dado momento, tá aqui, tá no começo ainda, ele fala da desumanização impregnada nas relações de trabalho, impregnada na burguesia e etc. Muito é o que se usa para falar sobre racismo estrutural, né? Isso já estava colocado a desumanização do negro a favor do serviço de produção do capital, de acumulação. Já estava aqui nesse debate, certamente não foi ele que criou, né? Mas quem faz revisão bibliográfica aqui é o Gabriel, não sou eu, sobre o tema. Mas é a primeira vez que eu vejo numa perspectiva de um texto antropológico. Eu não tinha visto ainda. Geralmente são textos mais sociológicos, de antropologia ou de história. Né? Outro debate que eu achei interessante que ele trouxe foi das classes sociais. Né? Que se a gente pega aquele diagrama 1, eu não sei se essa versão de PDF aqui ela está sem algum gráfico que deveria existir, né? Mas o diagrama é uma lista. A gente observa aqui a classe dominante, ele coloca entre patronato, patriciado, né? Os intermediários, autônomos dependentes, subalterno, campesinado, operariado, e classe oprimida,
marginais, né? O lupenproletariado lá do Marx, mais ou menos o que está aqui, e trabalhadores estacionais, que eu imagino que sejam os intermitentes, né? Que têm empregos informais, periódicos. Eu acho interessante que, se a gente olhar na luz de hoje, não por culpa dele, né? Mas por avanço da conjuntura, essa configuração aqui, a gente percebe que a parte aqui no Brasil, o operariado ele está sendo suprimido, né? E o campesinato, igualmente, de certa forma. A gente vê uma reconfiguração dessa configuração de classes sociais, ou de camadas sociais, melhor falando, né? Que agrava alguns aspectos que ele colocou aqui. Se ele coloca numa hora que o aspecto dos setores conseguem ser mais dinâmicos, embora às vezes conservadores, no sentido de não fazer grandes mudanças sociais, mas ainda ter uma certa efervescência, serão os intermediários e na subalterna, né? Através do operariado, com influências marxistas, como trouxe o Robertinho, e os intermediários através de intelectuais rebeldes, né? A gente percebe que o projeto, ultimamente, que tem sido feito no Brasil foi para suprimir esse operariado, né? Informalizá-lo, jogar para uma marginalização cada vez mais forte, justamente numa categoria, numa camada que o Darcy coloca, que tem poucas possibilidades, embora tenha muitos motivos para se rebelar, né? Poucas possibilidades, que tem que preocupar em colocar o pão na mesa, primeiramente, e sobreviver. E essa reconfiguração dessas classes, dessas camadas que ele coloca, eu acho interessante pensar. E mesmo os setores intermediários, que seriam os mais dinâmicos, as parcelas intelectualizadas dele também estão passando por um processo de ataque ultimamente, né? Está sendo precarizada a questão da intelectualidade, enfim, está sendo desencorajada e precarizada, né? Acho interessante pensar nesse aspecto. Trazendo para a questão da... Foi mal. Não sistematizei, mas deu para ler tudo. Sim, do assimilacionismo, né, da cultura. Acho interessante que é um debate que se fala muito hoje de apropriação cultural, né, esse termo, né, que eu acho que é uma tucanagem mais ou menos do que a assimilação aí que está colocada numa perspectiva até menos politizada, como é discutido hoje, não falo o termo em si, mas eu acho importante recuperar essa assimilação não como uma coisa de indivíduo, uma perspectiva liberal, né, que muitas vezes aparece entre pares que a gente, de colegas nossos de universidade, principalmente, né? Não tem muita repercussão nas massas quando a gente vai fazer luta, mas nos pares da universidade tem muito esse discurso. E ele traz uma perspectiva e o Gabriel comentou muito também, de Robertinho, de assimilação, de como uma violência para retirar a cultura em toda a sua potência, não apenas se é uma pessoa branca usando dread ou uma questão mais trivial ou ocasional, mas realmente um esvaziamento político daquele aspecto cultural, né? Então, achei essas questões do capítulo, que são questões muito pujantes hoje em dia, né? Em diferentes contextos, alguns contextos mais ligados à universidade, outros mais ligados à luta de massas, outros ligados à conjuntura econômica, mas sempre atual. Então, essa a minha parca contribuição aqui, porque eu estou meio adoentado, mas vamos para frente, galera. Valeu, Torquato. Quem mais quer falar, gente? Vamos lá. O Hollenberg sempre fala. Hoje eu tô aqui para escutar, rapaz. Ah, é? Escutando vocês aí, aprendendo. Perfeito. Luiz, Yasmin. A menina caiu, né? Luiz e Yasmin querem falar?
O Torquato já está se inscrevendo, eu vou dar essa oportunidade de... Não, mas eu já falei, é só porque eu pensava que alguém ia falar, eu vou fazer uma pergunta para o Gabriel depois, mas não vou interromper o debate, não. Vai. Não, mas eu sempre tenho a dificuldade na participação aqui, porque eu não sou de humanas, tenho pouca profundidade nos assuntos, né? Então, para mim, é sempre difícil fazer paralelos e trazer outros temas. Engenheiro, macho, relaxa aí, tá com pau. Ué. Eu tô tentando, besteira. mas tô com dificuldade de realmente contribuir, assim, eu fico mais de ouvinte mesmo, porque eu tô aprendendo bastante com vocês. Mas tô gostando da discussão. Tem muito para agregar. Fico sempre com aquele receio de ser raso, né? Então, fico aqui na minha. Ok, então vai lá, Torquato. Fala aí o que você quer perguntar para o Gabriel. Eu fiquei interessado na tese do Gabriel, da perspectiva dos tipos, né, de racismo do Brasil. Eu achei que o Darcy dá uma pincelada, né? Não é a mesma coisa, claro, né? A do Gabriel tem a inovação, mas tem uma parte do Darcy que dialoga, né, com essa parada de origem, né? Que tu se referiu à origem de lugar e mesmo de ascendência, né? No caso, de pai, mãe, avô, avó. E o Darcy, ele aproxima o negro do branco, de certa forma, na questão da classe, né? Ele fala que tem uma questão que aproxima mais o branco e o negro quando são da mesma classe. Eu vou estar vulgarizando um pouco, que eu vou falar resumidamente, né? Pode aprofundar melhor. O branco e o negro da mesma classe do que quando você muda a raça propriamente dita, mas é outra classe, né? Tem essa aproximação dessa origem. Eu fiquei perguntando assim, o que é que tu acha dessa perspectiva dele, se tu é crítico ou se tu está mais complementando. Queria saber do teu debate sobre esse trecho, né, que é relativamente grande, que ele discute isso. Qual o trecho exatamente, Torquato? Eu não peguei aqui o final. Espera aí. Vou aqui. Vou achar. Branco versus negro, acho que é aqui. Estou vendo aqui as entradas do Torquato, também é braquicéfalo, hein? Mas é cearense, né, mano? Conhecido. Olha aqui. Porque eu entendi, a tua pergunta é se o branco e negro rico estão na mesma classe. É isso que você está perguntando? Não estou perguntando isso, não. Eu estou perguntando a sua visão sobre o debate do Darcy. Debate? Sobre o debate que o Darcy faz nesse trecho. Então, mas fala o trecho. Eu vou procurar aqui o trecho, mas é porque eu não anotei, não. Eu só vi aqui, mas... Opa! Assim é mais fácil no casamento, maneirismo, mas que eu achei. Eu uso no meu livro... Tem no final da página 236, ele está falando sobre isso, né? Exatamente, na página 236, os últimos parágrafos aí. Lê aí pra gente. Acresce ainda que, conforme assinalamos repetidamente, mais do que preconceitos de raça ou cor, tem os brasileiros arraigados preconceito de classe. As enormes distâncias sociais que medeiam entre pobres e remediados, gosto desse termo remediado aí, é legal, não apenas em função de suas posses, mas também pelo seu grau de integração no estilo de vida dos grupos privilegiados, como oralmente ou de um saber moderno, como herdeiros de tradição folclórica ou do patrimônio cultural erudito, como descendentes de famílias bem situadas ou de origem humilde. Opõe pobres e ricos muito mais que negros e brancos. Olha, essa questão. Muito mais aí é uma questão. Eu acho que o próximo parágrafo é importante também. Pessoal. Vai lá. Assim, isso que eu ia falar, eu acho que era bom ler o próximo parágrafo. Assim é que mais facilmente se admite... Peraí, passa uma moto aqui. Assim
é que mais facilmente se admite o casamento e o convívio com negros que ascendem socialmente e assumem as posturas, os maneirismos e os hábitos da classe dominante, do que o pobre rude e grosseiro, seja ele negro, branco ou mulato, por sua efetiva discrepância social e sua evidente marginalidade cultural. Brancos e negros, vivendo juntos, essas mesmas condições tendem a lutar juntos pela supressão da pobreza, entrelaçando-se e se mesclando como um caudal socialmente uniforme que, forçando conjuntamente sua ascensão a melhores condições de vida, forçam, ao mesmo tempo, a reordenação social. Eu achei esse trecho aí muito provocativo. Eu queria que comentasse. O Torquato, olha só. Vamos lá por partes. Primeiro, existia divergências de algumas leituras do Darcy. Darcy está escrevendo esse texto, cara, em boa parte na década de 60 e 70 e o final na década de 90. Me corrija se eu estiver errado, Roberto. Né? Isso era um texto que ele tinha na vida, que ele pegou e arrematou esse final lá no final da década de 90, no final da vida dele. Então, tem algumas coisas que são datadas aí. Tá? Algumas coisas são datadas. Algumas coisas fazem parte da visão do Darcy mais macro, é até mais holística. Né? É a civilização planetária. Né? No futuro, ela tende a ser uma civilização mestiça. Isso é fato. Fato. Né? Nós estamos caminhando para isso. Querendo ou não. A realidade é a seguinte, que os brancos estão diminuindo. Né? E a questão da pureza racial, né, é uma questão equivocada, tanto do lado de quem criou essa história dos brancos, quanto do lado de uma pequena parte do movimento negro. Tá? Então, o Darcy, na verdade, ele está projetando aí a civilização planetária. Esse segundo parágrafo dele é um projeto. A luta socialista é uma coisa nesse sentido. O parágrafo anterior, com relação a brancos e pobres e ricos, etc., é inseparável. É inseparável e é um equívoco no Brasil você querer negar uma coisa ou pular de uma para outra ou colocar em níveis de importância e equiparação. Quem tentar fazer isso vai se fuder, até o Darcy. Entendeu? Mas a oposição melhor, a oposição é pobre e rico, não preto e branco. Tá bom, mas quem é pobre e quem é rico no Brasil? Não precisa falar mais disso, né? Então, assim, quem tentar fazer isso vai se fuder dos dois lados. O Silvio Almeida, ele fala uma coisa interessante, o Torquato. Eu estou falando um monte de palavrão, né? Vai para o YouTube isso, né? Mas, enfim, o Silvio Almeida, ele fala uma coisa interessante. Assim, olha, os marxistas que disseram que a questão de classe era mais importante ou que só existia a questão de classe, também se fuderam. Ou estão se fudendo agora nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Tá? Os marxistas que disseram isso. E aqueles que, entre aspas, eu não gosto mais de dizer, identitários, que disseram que a leitura do Marx era uma leitura racista, etc, 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 também estão se fudendo. Porque você precisa formular um pensamento complexo para um problema complexo. Né? Não, os negros vão lutar, vão fazer a democracia negra e vai dar certo. Não tem experiência histórica disso. Tá? Mas qual é o projeto? Vamos fazer isso dentro do sistema capitalista? Fora? Vai fazer como? Vai usar o sistema? Eles tentaram fazer alguma coisa parecida na Libéria, né? Vamos falar concretamente, que é a experiência. Tentaram fazer uma porra na Libéria lá, fazer aqui, vamos comprar os pretos ricos. Ninguém ficou na Libéria. Nem a Nina Simone aguentou aquilo lá. Porque chegou lá na África e viu que aquilo não tinha mais nada a ver com o que a gente está falando aqui. Né? A África mítica, etc. E tem uma questão mítica dentro do campo do marxismo também, que você precisa dizer sempre a questão da classe. Nós estamos aqui tratando uma questão racial que é uma questão de classe. E eu não preciso ficar falando isso aqui e nem dizendo que essa é mais ou menos do que a outra. Aí é que está o pulo do gato.
Vocês só falam sobre raça, sobre favela. Sim, essa é a questão de classe no Brasil. A questão é essa. Mas então por que você não fala a palavra classe? Precisa? A minha análise é uma análise brigadista, uma análise materialista. Dialética. E o Darcy, aí, nesse ponto, se ele usa o mais, etc., depois ele tenta se explicar um pouco, mas nós podemos criticá-lo tranquilamente. Certo? Tem uma data, 1990 e pouco. Né? E aí, eu acho que nós, brigadistas, aí falando aqui para nós, temos um dever moral de fazer a crítica ao que se tem que fazer, não é jogar fora o bebê com a bacia, né? Mas fazer a crítica que se tem que fazer. Vou dizer, o problema da raça no Brasil é um problema de classe. Quem tentou tratar o problema da raça no Brasil fora do problema da classe não se deu bem até aqui. E quem tentou fazer o mesmo, no sentido contrário, tentar tratar o problema da classe de forma abstrata, porque é uma questão de classe. Que classe? Qual é a classe no Brasil? Porque a gente gosta muito do abstrato. Comentei isso com o Roberto hoje. As meninas aqui das companheiras aqui do Rio propuseram o 8M pautar a merenda escolar para as crianças. Eu falei, não, porque isso reduz, que a pauta, o corpo da mulher, não sei o quê. As companheiras tiveram uma briga lá e tal. Então, claro que tem a pauta do corpo, o aborto, etc, etc. Mas, assim, a parada é abstrata. Fica uma faixa dizendo pela vida das mulheres. Mas o que é a vida das mulheres? Concretamente. O que é a classe no Brasil, Torquato? O que é a classe trabalhadora no Brasil? Faz o quê? Trabalha aonde? Vive aonde? Come o quê? Né? Escuta o quê? Ouve o quê? Toca o quê? Fala como? A classe trabalhadora no Brasil. Entendeu? Então, a gente não pode nem ir para um, nem para outro. Se a pergunta vier errada, a resposta não tem como. Mas é classe ou raça? Se você me perguntar isso, fudeu, não tem como responder. O que eu falar, vou me dar mal, porque a pergunta está errada. Entendeu? Eu acho que o Darcy, de alguma forma, tem uma pequena influência disso daí, e acho que nós temos que sair disso. Cada vez mais. Não só sair disso, como falar, mano, o que nós estamos falando aqui é uma questão de classe. Ponto. Se você acha que não é, aí é um problema seu, amigo. Entendeu? A questão das identidades no Brasil é uma questão especialmente de classe. Especialmente. E a questão de classe no Brasil é especificamente uma questão racial, que não é subjetiva, é objetiva. A classe trabalhadora no Brasil é negro, é pobre, escuta funk, trabalha muito, ganha pouco, é camelô, é ambulante, ponto. Um ou outro até acha que é branco, mas é tratado como preto, come como preto, vive como preto, mora como preto e trabalha e ganha como preto. Desculpa me estender aí. Pode fazer o corte mais tarde, hein, YouTube? Oi? Esse aí vai pro corte, hein? Cortes Gabriel Siqueira. Yasmin vai editar. Resposta muito boa. Valeu. Vai editar nada. Dá uma licença só para eu comentar em 1 minuto o que o Gabriel disse, que eu perguntei? Pode sim. Obrigado, minha camarada querida. Eu gostei muito do... eu tenho a mesma opinião que tu, né? Mas eu queria escutar com mais profundidade, né? De quem está escrevendo sobre. Eu acho que essa questão de o mais ou menos, esse gradalismo que se coloca, né? É uma falta de dialética, né? No pensamento, que trata de uma maneira muito formalista as coisas, né? Quase como uma matemática linear aí das influências de uma causalidade. E essa coisa mítica é falta de materialismo, né? Então a galera tem que, para ser marxista, não ser, né? E finalmente, só que eu acho que tem um ensaio, né, sobre... existiu já no Brasil uma solução, né, dessa questão raça e classe que é um pouco retomada hoje, mas que existia. No caso, eu estava lendo o livro do Clóvis Moura aqui, o Quilombos, né, Resistência ao Escravismo. Ele fala do Quilombo de Palmares e ele comenta como foi a integração da primeira democracia racial e única que já existiu na história do Brasil, né? E foi justamente sabendo trabalhar todas essas questões articuladas. Pronto. Palmares, eu falei outro dia do Haiti, mas eu faço essa brincadeira. O Abdias falava isso também. Aí eu fiz essa brincadeira que o pessoal perguntou assim, porque o Haiti foi a primeira república independente, primeira república negra, primeira república... Eu falei, Haiti foi a segunda.
primeira república independente da América foi Palmares. E foi tratada assim, inclusive, né? Porque os portugueses reconheceram aquilo como outro Estado. Enfim, isso é outro debate. Mas era essa tua linha, Torquato. Então, Gabriel, eu queria trazer uma questão aqui no Darcy. Acho que essa troca eu tive bastante com o Roberto, em relação à noção de povo brasileiro, que eu vejo a galera confrontando bastante. E por que eu trago isso? Por conta do conceito de mestiçagem, né, que você trouxe. O projeto político, né, da colonização no Brasil, né, vem com um processo, o instrumento da mestiçagem, né, então do embranquecimento, da tentativa, então, desse apagamento. Nem todos os países da América Latina teve esse processo, enfim, teve, tipo, diferentes formas, né, e Estados Unidos outra forma e tal, e tem essas diferenças, né. E hoje, esse debate, a gente se questiona, lendo Darcy, né, essa noção de povo brasileiro. Além do conceito de mestiçagem que você traz, e pontua muito bem que, bom, então parece que empreteceu, né? Não aconteceu o que a galera queria. Houve também um processo de resistência para isso, né? E algo que, além da sua apresentação de hoje, você traz em outros textos que você escreve, questão do sincretismo, como forma de resistência em confronto, né, esse processo de mestiçagem, que é uma questão que traz a concepção física, né, genética, mas ao mesmo tempo traz consigo que não tem como separar a questão cultural, histórica, social e etc. Formas de convívio, formas de ciência, enfim, que os povos originários e os povos vindos da África, né, também traziam para complementar, né, o processo político que forma, então, o povo brasileiro. E aí, eu queria ouvir um pouco de você essa noção, né, de povo brasileiro. Sei que a gente busque uma noção original, né, porque de origem, né, então é algo novo, e aí eu gostaria de ver como você lê isso no Darcy, e eu percebo também, não só por hoje, mas outros momentos, né, que você traz a Beatriz do Nascimento, que tem um debate sobre os quilombos, tem também o Clóvis, não sei sua leitura do Clóvis, mas que também debate isso, né? O próprio Darcy, quando confronta a noção de mestiçagem do Gilberto Freire. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais disso. Porra, isso que você falou coisa pra caramba, né? Mais 1h30 de debate. Mas vamos pegar por parte. Não fecha a câmera não para a gente fazer um bate-bola. Vamos por parte. A primeira questão, antes da mestiçagem, né? Você está trazendo a questão das leituras, do quilombo. O Clóvis de Moura foi o que eu li menos desses aí, né? Mas já estou me adiantando na leitura do Clóvis de Moura, inclusive um texto dele muito bom, que vai nessa linha do Darcy e outras e tal, ele inclusive melhora algumas coisas em relação ao Florestan, é a leitura dele, Negro, Bom Escravo, Mau Cidadão, né? Que vai desembocar lá no genocídio do negro brasileiro, etc. O que eu vejo o Darcy coloca importante na noção do povo brasileiro? Primeiro, ele coloca o seguinte: essas culturas que formam a cultura do povo brasileiro, você não tem como hierarquizá-las, né? A cultura negra, ela foi a que mais sofreu para ser destruída, derrotada. Porque os indígenas, os povos americanos, eles foram destruídos mesmo. Tem alguns lugares da América, você não lembra nem que tinha índio mais, né? Você fala Cuba, você fala Jamaica, fala, pô, só tem africano lá naquela... Não. Só que os índios lá foram mortos numa velocidade tão rápida que nem a história nem a cultura sobrou deles, né? Como muitos povos indígenas aqui aconteceu a mesma coisa, né? Os negros ficaram aqui trabalhando, etc. E alguns encararam eles só da forma do trabalho. A história de trabalhando, só que eles estavam produzindo cultura, estavam vivendo, sobrevivendo nessa brincadeira. E fazendo uma coisa muito importante, que é manter aquilo que eles sobraram deles, que era a cultura deles. Eu tenho uma frase do Mestre Tony,
que ele fala assim, eu estou aqui corando tambor aqui, a nossa coisa de resistência, ato de resistência é esse aqui. Nós estamos aqui fazendo a mesma coisa que os caras faziam há 200 anos. E que eles foram sendo mortos. A gente está fazendo tambor aqui, corando, e a nossa identidade é essa. Como é que a gente mantém a nossa identidade? Fazendo a mesma coisa que os caras faziam. Né? Estamos repetindo isso aqui. E a cultura negra, ela fez isso. Ela soube se repetir. O cara veio com a ideia lá do berimbau, ele chegou aqui, ele viu uma madeira parecida, aí ele falou, porra, a biriba, aquela da Mata Atlântica ali, conversou com os índios, falou, aquilo ali dá para fazer um berimbau também, um urucumbo, né, que existiu na mitologia africana. Vamos ver, encaixa aqui, encaixa ali, faz daqui. Pô, eles trouxeram a ideia e transformaram a coisa aqui. Né? Isso Darcy pega muito bem, porque ele vai dizer o seguinte, é uma coisa original, não é mais a mesma coisa. Eu sou capoeirista, posso falar para vocês com tranquilidade. Quando a capoeira foi redescoberta para os brancos, né, porque ela sempre esteve aí, na década de 30, o mestre Bimba foi lá, falou com o Getúlio Vargas, né, o interventor da Bahia. Vocês sabem essa história, né? Rápido. O mestre Bimba, ele falou, ó, eu tenho uma luta aqui, que é a luta regional baiana, porque se ele falasse que era capoeira, ele ia ser preso, porque a capoeira estava no Código Penal. Ó, tem uma luta aqui, a luta regional baiana, é a melhor luta do Brasil, uma luta brasileira, melhor coisa. E eu sou o cara mais forte da Bahia. Aí ele falou, porra, não é não. Ele falou, sou sim. Então eu vou botar um anúncio no jornal e você na porrada com todo mundo. Ele fez isso. Desafiou todos os lutadores da Bahia, saiu na porrada com todos os lutadores. O mestre Bimba era um negão muito forte, talvez um dos mais fortes da história. Falou, ó, você na porrada com todo mundo. Se eu ganhar, eu quero mostrar minha luta aí para nego parar de me perseguir. E aí ele lutou jiu-jitsu, lutou isso aqui, lá. E tem uma história parecida, só que não ficou tão famosa aqui no Rio, que era do mestre Ciríaco, que inclusive pegou lá os japoneses, estava numa embarcação aqui, o cara falou, tem uma luta, o jiu-jitsu, que eu quebro teu braço. O cara foi dar uma chave de braço no Ciríaco, ele foi com o braço duro. O japonês lá de 200 quilos. Deu uma chave de braço nele e ficou aqui. Falei, só isso? Faz mais. E o cara não conseguia dar chave de braço nele, ele foi, apagou o cara. Recentemente saiu na novela que o Lázaro Ramos fez. O mestre Bimba bateu em todo mundo também. Aí ele descobriu, aí ele foi, falou com o interventor da Bahia, depois falou com o Getúlio lá, viu naquela história, que eu falo, o Getúlio, né, ele manipulava as massas, não sei o quê. O Getúlio tinha um ouvido grande, e ele soube mexer com algumas coisas. E ele viu lá o Minho e falou, pô, isso aí isso é legal, isso é da samba. Ele falou, não, capoeira virou um esporte nacional agora, não vamos perseguir mais esses caras. O mestre Bimba primeiro teve que bater em todo mundo. Aí descobriram a capoeira. Aí veio o mestre Pastinha e falou, não, tem uma capoeira aqui que é mais africana, capoeira de Angola. Ela é mais africana, ela é raiz. Essa aí o mestre Bimba misturou um monte de coisa. Aí ficou esse debate aí. O que aconteceu com essa galera? Ele foi para a África, gente. Vou para responder a tua pergunta. Eu gosto de contar um caso para responder a pergunta. Foi para a África. Chegou na África, não tinha capoeira. Mas cadê a capoeira? Não, vamos lá conhecer o fundamento da capoeira africana. Rodaram a África, foram em Angola toda, não tinha berimbau, não tinha capoeira e não tinha porra nenhuma parecida. Você sabia disso? Não tinha, não tem capoeira. Sabe quem dá aula de capoeira na África hoje? São os brasileiros. Tem um amigo meu, o mestre Zumbi, dá aula lá, o mestre Kiura, brasileiro que dá aula lá. E tem os alunos africanos. Agora tem uma geração de mestres que são africanos, mas que aprenderam capoeira com os brasileiros nos últimos 40 anos. Por quê? Porque é uma coisa original. A capoeira não existe mais na África. Ela existiu um dia lá, de uma forma diferente, se perdeu, chegou aqui, os caras misturaram com uma porrada de outras coisas, inclusive com cultura, e fizeram uma outra coisa que a gente chama de capoeira hoje, que é completamente diferente, que não tem mais na África. A originalidade é isso. Por quê? Porque virou uma outra coisa. Você juntou um monte de coisa. Inclusive juntou um monte de cultura na África que não se conhecia e que até eram inimigas. Mas daqui os caras tiveram que conversar. Então, a questão da originalidade, ela parte disso, porque ela tem a ver com o processo histórico. Nenhuma cultura é estática. É igual quando o cara fala aí, a galera da universidade gosta de falar, não, essa capoeira aí foi modificada, mas esse samba aí, irmão, qual é a cultura que é estática? Claro que o samba foi modificado. O Miguel Neto, no Morro do Salgueiro, estava doidão. Ele era maluco, bebia, cheirava, fazia tudo. Tava doidão, pegou um banjo country e botou no samba, irmão. E ele falou, caralho, o banjo. Tá lá o banjo. Arlindo Cruz, aqui, porra, maneiro pra caralho o banjo. O outro cara pegou o samba, o pandeiro. O samba era tambor, né? 3 tambores. Rumpe,
Rum que lê. 3 tambores. Tatatum, tatatum, era isso. Isso que era o samba. Um dia o João da Baiana, 120 anos atrás, falou, pô, tem esse instrumento aqui, o pandeiro árabe, vamos botar aí, vamos ver se dá bom. Botou o pandeiro era árabe, era outra coisa no norte da África. Aí fez o samba, claro, não tem mais lá, é outra coisa, mudou. Entrou um árabe, entrou um muçulmano, entrou um índio, e fez uma outra coisa. É isso que o Darcy está falando. E aí ele foi a fundo pegar as contribuições que vieram, falou, cara, legal, mas isso aqui é outra coisa. Inclusive não é mais África, você é africano na diáspora. Porra nenhuma. Eu já sou outra coisa. Eu sou descendente de africano, claro. Mas já é outra coisa, irmão. Chegar lá de volta na África, a gente não vai se entender mais. A gente vai ter que parar. Aí o cara fala, pô, isso aqui eu conheço. Aí você vai ter que sentar a poeira para se entender de novo. Que já é outra coisa. Entendeu? Como os índios é a mesma coisa. E a tua última pergunta, qual era, para fechar? 8 minutos, falei rapidinho. Quem vai fazer pergunta? É para eu lembrar? Qual era a última questão que você fez no comentário? Eu anotei a questão da miscigenação, do imaginário, do sentido, da originalidade. Qual era a última questão que tu falou? Na verdade, era para você comentar essa noção do povo brasileiro, né? Você acaba de trazer isso a partir da originalidade, né? Dessa outra coisa, que não é o que estava na África, nem é algo simplesmente puro, né? Daqui dos povos originários e tal. Não é o que estava na América, que também era outra coisa, e também não era o que estava na Europa. Não é mais. Festa junina, festa junina, aquela festa da colheita, que tinha uma porra parecida lá em Portugal. Eu falo, nossa, isso é cultura. Não tem festa junina mais em Portugal, porra. Não tem, ninguém faz fogueira, ninguém faz. É outra coisa. Virou uma outra coisa. Essa cultura também não existe mais lá. Entendeu? Virou uma outra coisa, essa perspectiva da originalidade. E para finalizar, porque são culturas extremamente complexas. A cultura menor, com baixa cultura. Porra nenhuma, irmão. Pega uma escola de samba, em qual lugar do mundo, Roberto e Yasmin, qual lugar do mundo que você pega 300 pessoas, 300, e bota numa bateria, faz uma orquestra, que é a bateria da escola de samba é uma orquestra. Pega 300 pessoas, tem ali 6 instrumentos, 8 instrumentos, cada parte da bateria toca 30 cabeças, você bota essa galera tocando o negócio e andando no ritmo e cruza a avenida no momento correto, o cara tá cantando, o cara tá andando, tem uma hora que tem que tocar andando para trás, para recuar na avenida, depois você termina, tem que estar no prazo, tem que manter o samba, ainda tem que andar 1.200 pessoas com cada uma ala diferente. Aonde você faz isso? Que cultura que não é complexa que faz isso? Isso não é resistência? E outra coisa, você é salgueiro. Fechar mesmo agora, Roberto. Vai lá no salgueiro, tá tocando aquele a bateria do Salgueiro não é igual a bateria da Portela, você sabe por quê? Não sabe, mas não era para saber mesmo. Por que a bateria não era igual a bateria da Portela? Porque a bateria do Salgueiro, ela toca num ritmo chamado alojá, que é o toque do Xangô, que o rei do Salgueiro é Xangô. É esse orixá. Então eles tocam a mesma batida que o cara toca no candomblé pro orixá vir. O Deus que eu falei que é bom, bonito e dança, toca lá e desce o orixá. Aí tem um cara hoje que tá lá que é crente, tem um maluco da Universal, tem um cara que é católico, a porra toda. Alguns estão lá e nem sabem disso. Eles estão tocando para Xangô. Pô. Aí você chega lá na Portela, que é diferente, dele que é Portela, eles tocam outro toque, é bem menos para frente. É um toque mais lateral, que é o Aguerê de Oxóssi. Porque lá é Oxóssi. O cara que tá lá da Universal, ninguém sabe o que é isso. O toque, os caras lá estão tocando pro Oxóssi. Você pode saber se o alemão vem lá, samba o caralho, tá tocando pro orixá. Entendeu? A Alujá é a base da batida de funk, é o tambor. Aí depois virou, a Alujá virou também a batida do maculelê. Tum. Tum, tum, tá. Aí virou o batidão, tamborzão. Né? Virou a batida eletrônica, que é o funk brasileiro, que não é o funk dos Estados Unidos. É disso que nós estamos falando no sentido do povo brasileiro. É disso que a gente está colocando da originalidade. E a mangueira? Oi? É porque você falou Oxóssi, você falou Portela, eu falei Oxóssi, caso do branco e azul. E a mangueira? Não, mas o branco e azul não precisa ser Oxóssi, não, depende.
Não, depende, tem Iemanjá também. É o toque. A cor depende. A cor depende da sua... Inclusive, porque no candomblé era isso, né? Por que você juntou tudo no candomblé? No candomblé, na África era assim, Oxóssi, ou Zazi, depende do orixá que era lá, era a cidade dele lá. Tipo, a cidade-estado daquele orixá, aquele rei. A outra era do outro. Chegou aqui, você criou uma religião com a porra toda. E eles não são nem mais inimigos. Lá na África eram. Muitos eram. Entendeu? Da Mangueira, um dia eu vou te contar. Hoje eu não vou te revelar, não. Porque senão vocês vão ficar curiosos. Um dia eu te conto. Falei só desses dois. São códigos de resistência. Os caras estavam ali resistindo. Ninguém sabe dessa porra. Na capoeira, o pessoal toca cavalaria. Então, tisquidão. É um toque diferente. O pessoal, pô, que toque é esse? Diferente. É que tá vindo a polícia. Aí fala, pô, mas eu não sabia disso. É para não saber mesmo. A resistência negra passa por isso daí. É feito para você não saber. São códigos. São formas de sobreviver. E sobreviveu. Não só a raça, como a cultura dessa raça. Né? É por aí. Acho que fechamos. Depois eu vou te contar na Mangueira. Pode deixar. Quando você vier para o carnaval aí, eu vou te contar. O Alberto conta. Só uma coisa, quando você fala de originalidade, né? Parece que tem duas noções de originalidade, que é uma que é genealógica, linear, que busca então essa pureza, e a outra que, na verdade, acaba trazendo uma noção do novo, né? Do Darcy e da utopia também, né? Então, as possibilidades de transformação. Então, são vários elementos que compõem, não é linear, e aí a gente tem também a possibilidade de se compreender o que é, então, esse povo brasileiro, o que se forma, né? Não é linear. A última coisa que é linear. Isso também é muito ocidental, tá ultrapassado isso. Né? Não é linear. Não mesmo. Uhum. Perfeito. Fechou? 9 horas, já está na hora. Está na hora. Agradecer aí mais uma vez a presença do Gabriel, que abrilhantou aí o nosso curso. Esse é o nosso último encontro desse ano, né? Para quem não estiver vendo a gravação ainda em 2021, desejamos aí um bom fim de ano, uma boa passagem aí, 22 será o ano que nós derrubaremos o Bolsonaro. E pedir para a Yasmin, então, para fechar aí a gravação e agradecer a presença de todo mundo aí esse ano, e a gente finaliza o nosso curso em janeiro e fevereiro, aí o pessoal que está fazendo aqui retorna. Valeu, gente. Grande abraço aí, pode fechar a gravação aí, Yasmin, e